João Goulart na China, Jânio Quadros condecorando Che Guevara, João Goulart e Kennedy, outras cenas históricas. Como elas estão relacionadas? Todos esses acontecimentos ocorreram durante a PEI e a gente vai acompanhar neste episódio o que foi a PEI, a Política Externa Independente e como se desenvolveu, ok? Acompanhe a gente. A política externa independente foi o modelo de relações exteriores vigente entre os anos de 1961 e 1964, nos governos de Jânio Quadros e João Goulart, também conhecido como Jango. O cerne da PEI era o desenvolvimento nacional através de parcerias internacionais, independentemente da ideologia ou do lado político do parceiro. Como João Goulart afirmava à época, o subdesenvolvimento econômico era a origem da instabilidade democrática. Sendo assim, para reduzir os riscos políticos opositores à, entre aspas, democracia americana, era importante promover o desenvolvimento e o bem-estar social. Como Jânio Quadros mesmo mencionou para a revista Foreign Affairs após a sua renúncia, o objetivo do desenvolvimento econômico e social brasileiro era primordial. E, se para isso fosse necessário, o Brasil se aproximaria de países com ideologias opostas à americana para conseguir feitos como, por exemplo, favorecer a balança comercial brasileira. Dando continuidade a este trecho pequeno da história brasileira, mas que não deixa de ser interessante, o importante, principalmente para o governo de Jânio Quadros, era gerar riquezas, independentemente da fonte. Senhor Presidente, o governo de Vossa Excelência que ora se finda terá marcada na história a sua passagem. Como as negociações com os Estados Unidos não se mostravam muito vantajosas e não solucionavam os problemas econômicos brasileiros, o que houve foi a tentativa de atingir novos mercados e novas parcerias. Jânio Quadros realmente era uma figura muito peculiar. Falavam até que ele comia pão com mortandela no meio do povão só para se entrosar, dar aquela entrosada e fingir que ele era do povão. E falavam até que ele passava talco nas vestimentas dele para parecer que era piolho. Pra ele parecer do povão. Independentemente de todas essas cenas, um tanto quanto cômicas, Jânio começou a ser mal visto e pressionado pelos militares e até alguns antigos aliados, como o Carlos Lacerda, por exemplo. Atos como a condecoração de Che Guevara e a ida do vice-presidente João Goulart à República Popular da China preocupou igualmente os Estados Unidos e outros países ocidentais. Pude ver que esta não é a velha China, cheia de lendas e superstições, que os povos ocidentais encaravam com um misto de vago temor e uma admiração reverencial pelo desconhecido. O vosso país dá-me a sensação de uma renovada juventude dentro de si mesmo. Membros da UDN, partido que em um primeiro momento havia apoiado Jânio Quadros, agora o criticavam sem papas na língua, o censurando em seus últimos atos. É interessante notar aqui que o comando da política exterior estava nas mãos do udenista Afonso Arinos de Melo Franco, contradições de uma democracia em construção no meio da Guerra Fria. Jânio Quadros tinha contato direto com Fidel Castro e, como em março de 1960, quando visitou em Cuba quando ainda era candidato à presidência, tinha um relacionamento diplomático bem próximo a Cuba. La explotación de los países pobres por los países ricos deve cessar. As viagens aos países comunistas dos chefes do executivo, do presidente, do vice-presidente, a Cuba, a União Soviética, entre outros, China, não agradaram nada nem aos americanos, nem aos militares, muito menos à oposição.
Então eles todos começaram a pressionar muito o Jânio Quadros. Não aguentando a pressão, o último ato do ator Jânio Quadros no poder foi a sua renúncia. Segundo seus cálculos, o povo se oporia a ela, pedindo que ele permanecesse no poder. Ele também chegou a pensar que as próprias Forças Armadas e o Congresso não aceitariam o seu pedido de renúncia, o que faria com que ele acumulasse ainda mais poder na presidência da República. Entretanto, isso não foi o que ocorreu. O povo e as instituições foram indiferentes à sua renúncia. E o país mais sofreu do que ganhou com esses truques um tanto quanto tolos de um presidente que teve praticamente nenhuma relevância para o Brasil.